Amém, queridos? Graça e paz. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos aos irmãos aqui presentes e aos irmãos aqui também ao vivo na gravação, ou melhor dizendo, ao vivo, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça, no conhecimento, vamos desfrutar do conhecimento do Pai. Tá aí o tema, amados. Estabelecendo a sua própria justiça. Você que está chegando aqui a primeira vez, aos novos inscritos, eu sou o vosso irmão Elson Jesus. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para vocês estarem recebendo as notificações, tá bom? Durante a semana nós estamos sempre postando aí alguma mensagem, trazendo aí à luz aí a palavra de Deus, examinando as Escrituras. Vamos crescer juntos, estabelecendo a sua própria justiça. Nós vamos estar trazendo acerca dos judeus aquilo que eles, mesmo com zelo, mas sem o entendimento, eles se esforçavam para agradar a Deus. Todavia, entretanto, eles queriam estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, Deus estabeleceu uma lei para Israel. Deus estabeleceu estatutos, ordenanças. Mas eles queriam servir a Deus, mas colocando ali a sua obra, estabelecendo ali a sua justiça, colocando ali os seus achismos. Não obstante, a síndrome dos judeus, do povo que viveu no Antigo Pacto, está hoje no nosso meio. Não especificamente no meio desse povo que compreende a graça de Deus, mas no meio da religião. Os nossos irmãos, de um modo geral, eles procuram servir a Deus, tá, amado? E eu quero abrir parênteses aqui para dizer o seguinte, que não é a religião que classifica se você é filho de Deus ou não, tá bom? Você pode ser da religião A, B, X ou Y, não importa para Deus. Nós vamos tratar de assuntos hoje aqui que traz uma salvação, um despertamento na nossa mente para tentar, de alguma forma, compreender Deus. Porque Deus é imensurável, Deus é muito grande, Deus é muito alto, Deus é muito profundo. Mas a sua palavra é esse norte que nós temos aqui, o Evangelho, para nós discernirmos as coisas espirituais. Para não ficar querendo estabelecer a nossa própria justiça, não, porque na minha religião eu pago o preço, eu sacrifico, eu me submeto a isso, né? E aí, meu amado, se a gente for falar de religião que estabelece a sua própria justiça, a gente vai passar aqui horas e horas. Sabe, tem aqueles que gostam de se martirizar, se machucar, se cortar, e isso eles têm em mente nas suas respectivas religiões, que eles estão agradando a Deus, por meio da sua própria justiça. Sabe, subir escadaria de joelho, sabe, aí pagar no altar tributo que a religião impõe, tem que sacrificar, tem que dar, tem que fazer, porque Deus está te pedindo, Deus está exigindo. Não, e as pessoas, por não ter conhecimento, as pessoas se submetem a isso, querendo o quê? Estabelecer a sua própria justiça. E assim vivia o povo lá no Antigo Pacto. Olha aí, Oséias capítulo 10, versículo 1, vamos extrair algumas lições. Israel é uma vide estéril, que dá fruto. Ué, estéril não dá, estéril não gera, estéril não produz. Mas eles não produziam para Deus. Ele, ou o povo de Deus, os judeus,
era estéril para Deus, não dava fruto para Deus, não produzia para Deus. Olha lá, Israel é uma vida estéril, que dá fruto para si mesmo, não dava fruto para Deus. A religião, de um modo geral, não está dando fruto para Deus. Por quê? Porque estão querendo estabelecer a sua própria justiça. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, Paulo diz o seguinte, que nós morremos para aquele que morreu pela lei, e nós ressuscitamos em Cristo para agora dar fruto para outro. Para quem? Para aquele que ressuscitou dentre os mortos. Agora nós não estamos dando frutos para o Jesus que nos apresentaram na religião, o Jesus crucificado, ou o homem de Nazaré, o homem da mão furada está passando por aí, o homem de branco está passando por aí. Então nós estávamos dando fruto para a religião, mas para Deus nós éramos estéril. Por quê? Porque nós estávamos servindo a Deus, mas sem entendimento, procurando estabelecer a nossa própria justiça. Sim, ainda que usando as Escrituras. Jesus está passando aí, toca na orla do seu manto, receba a cura. Desce daí, Zaqueu, porque o Senhor te chama, que hoje tem salvação na tua casa. Mas sim, fala dessa salvação. Fala dessa justiça de Deus que promove essa salvação em mim. Não tinha assunto. Era só falácia. Você que deixou a casa do Pai, está aí gastando os bens, volte para a casa do Pai. E a mensagem sempre é essa. Venha se reconciliar, venha aqui novamente, porque o pastor vai fazer a oração de reconciliação. E as pessoas estão seguindo isso aí, estabelecendo a sua própria justiça. Hoje eu sou salvo, amanhã eu perco a salvação, depois eu venho de novo, e eu não dava dízimo, eu era ladrão, não ia para o céu, agora eu estou dando dízimo, eu vou para o céu, ô glória! Estabelecendo a sua própria justiça. Então Israel era estéril. Por quê? Porque só dava fruto para si mesmo. E é isso que a religião e o religioso faz. Ensinam as pessoas a dar fruto para si mesmo, alimentando o ego das pessoas, onde você tem que pressionar Deus, onde você tem que desafiar Deus, onde Deus é obrigado a te dar um casamento abençoado, onde o varão vai chegar, onde a varoa vai chegar, o emprego vai chegar, e isso e aquilo, e receba a bênção, pega a chave, levanta aí, dê glória. É isso que eles querem. E as pessoas vão produzindo frutos para si mesmo, sem conhecimento de Deus, estéril quanto a Deus, infrutífero na mente. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares conforme a bondade da sua terra. Assim fizeram boas estátuas. Olha se isso não é um retrato da religião. Venha para o templo, porque Deus está aqui. E conforme a abundância dos frutos, porque as pessoas semeiam, as pessoas investem, sabe? Eles pedem, eles colocam número de conta, eles chamam para fazer desafio, e aí entra frutos, não para Deus, mas a abundância dos seus próprios frutos. Eles criam o quê? Eles fazem boas estátuas, bons templos, eles se enriquecem a custo dos filhos de Deus que estão lá procurando estabelecer a sua própria justiça. Não, mas o pastor falou que é para sacrificar. Não, mas o ministro, o homem de Deus, o profeta, ele trouxe uma mensagem. Ele disse que é para eu colocar no altar o meu salário. Ele disse que é para eu colocar essa rescisão. E as pessoas caem. Ele disse que era para eu sacrificar o meu aluguel, porque Deus vai me dar uma casa. E as pessoas começam, entre aspas, dizer que estão servindo a Deus, estabelecendo a sua própria justiça. Não dão fruto para Deus. Quanto a Deus, são estéreis. Mas para os homens, dão os frutos. Para a religião, dão os frutos. E por causa da abundância do seu fruto, multiplicou também os altares conforme a bondade da sua terra. Terra fértil. Eles até usam esse jargão. Você semeia aqui, essa terra é fértil.
Pode semear aqui, porque aqui você prospera. Conversa para boi dormir. Estão enganando o povo de Deus com falácia religiosa, estabelecendo a sua própria justiça. Oséias capítulo 10, versículo 2. O seu coração, o coração daquele povo, olha lá. Olha se não há características hoje. O seu coração está dividido. Por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. O seu coração está dividido. É o que eu sempre digo. Há casos que a gente tem até pena. Mas tem casos que não dá pena não, irmão. Porque as pessoas estão vendo o erro. Estão vendo a malícia. Mas a sua ganância própria, o seu coração dividido, está ali. Não, eu vou fazer porque fulano fez e ele conquistou. Se eu faço, eu conquisto. Avareza, inveja. É como eu falava em uma mensagem recente. A abençoada que saiu aí do mundo da fama, modelo, isso e aquilo, e caiu em uma gaiola dessa e deu seu tudo. Agora está processando esses lobos para ver se recebe alguma coisa de volta, que está passando mal. Está passando necessidade. Ou quer o seu. Então, amados, essas pessoas, elas seguem esses erros, elas são gananciosas, elas querem ter retorno imediato. Coração dividido. Não adoram a Deus em espírito e em verdade. Não louva pelo aquilo que Ele é, mas pelo aquilo que disseram que Ele tem para lhe dar. Deus vai lhe dar, Deus vai fazer, e muitos se frustram, como é o caso dessa pessoa. Mas Deus disse que ia fazer, eles disseram que Deus ia fazer, e Deus não fez. É porque você não está dando fruto para Deus, você estéril estava dando fruto para a religião e para o homem, mas a graça de Deus nos ensina a dar fruto para o Cristo ressuscitado. Isaías capítulo 1, versículo 3. Olha o que Deus disse acerca desse povo Israel. O boi conhece o seu possuidor. Deus falando para o seu povo. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Deus não estava falando para um povo estranho, mas para um povo que tinha uma aliança com Ele. Israel não entende. E hoje fica a religião querendo que você cumpra estatutos e ordenanças que Deus deu para Israel, que nem Israel entendeu. Você tem que trazer seu dízimo, porque em Malaquias 3,10 disse, trazei os seus dízimos à casa do tesouro. Nem Israel estava entendendo. O meu povo não entende. O boi conhece o seu possuidor. O boi conhece o seu dono, o jumento. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não me conhece, não entende. Um povo que Deus mandou a lei, um povo que Deus estava se relacionando por meio dos profetas, não entendia Deus. E por que não entendia? Porque eles queriam estabelecer a sua própria justiça. Não. O profeta disse isso. Deus mandou dizer isso, mas eu acho que não é isso. Eu acho que é isso aqui. É isso aqui. Assim é hoje. A graça de Deus diz isso. Nós estamos em uma nova e numa eterna aliança. Nós não estamos na lei, nós não estamos agora vivendo Moisés, nós não estamos aqui para ensinar o povo de Deus rudimentos fracos e pobres, nós estamos aqui para mostrar para as pessoas que nós somos em Cristo Jesus, novas criaturas, salvos, abençoados, perfeitos, moradas do Espírito. Isso é o que o Evangelho nos ensina, mas muitos não concordam. Querem estabelecer a sua própria justiça. Eu que não vá buscar o Espírito Santo 3 horas da manhã no monte, não. Eu que não vá para a minha vigília pagar o preço, não. Eu que não me dedique lá na igreja, que quando Jesus voltar, eu fico. E aí eles olham para a gente e dizem assim, vocês são hereges. Nós é que somos hereges.
Mas eles estão querendo estabelecer sua própria justiça. Isaías 58:3, olha que lindo, olha. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Senhor, eu estava com a cara na cinza, eu clamei essa noite, eu jejuei, Senhor. O Senhor não está vendo não, eu estou 3 dias com fome, pagando o preço. Diz que teve outro aí que morreu, tentou imitar Jesus, passar 40 dias, bateu as botas. Senhor, eu estou jejuando, farisaísmo. Jesus falou aí, 2 subiram para orar. O pecador disse, eu não sou digno de olhar para o céu, sou um pecador miserável. Mas o fariseu, o religioso, que quer estabelecer a sua própria justiça, bateu no seu peito. Eu sou dizimista, fiel e ofertante. Jejuo 3 vezes na semana. E tu faz o quê? Querendo estabelecer a sua própria justiça. Mas o pecador reconhecia que a justiça dele era Deus. Sou falho, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Só a tua graça na minha vida. Mas aquele que quer estabelecer a sua própria justiça, eles têm prazer de mostrar o seu joelho de calo para dizer que pagou o preço por você de madrugada. Imagine que eu ministro uma palavra, Deus, sabe, te sara, te restaura, te transforma, te cura. E depois você vai olhar para mim e vai dizer, se não fosse você na minha vida, se não fosse Deus e a sua graça. Porque o homem não pode fazer nada, nada o homem recebe, nada o homem tem, se do alto não fora dado. Podemos ser, sim, um instrumento, um veículo que Deus usou aqui na terra. Mas se o próprio Paulo disse, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, então a glória sempre será dele. É Deus que faz em vocês, é Deus que faz em nós, é Deus que opera em nós. Mas quando alguém faz algo que a pessoa viu, não, foi Deus, usou sua vida, ao invés deles glorificarem a Deus, eles começam a escravizar essas pessoas. Não saia debaixo da cobertura. Não isso, não aquilo. Começa a impor regras nas pessoas. As pessoas não podem pensar. Se você ouviu uma mensagem, aquela mensagem tocou no teu coração, você, pastor, olha que palavra linda, pastor. Não, isso aí não. Cuidado, viu? Até a serpente distorceu a palavra de Deus. Eles não deixam o povo de Deus pensar. O véu tem que permanecer, porque se tirar, aí enxerga Cristo. E quando enxerga Cristo, a liberdade. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Tu não sabes, Deus, que eu estou afligindo a minha alma? Não é isso? Até a oração é melancólica, né? Às vezes chora. E é um choro mecanizado ali, algo religioso. Eu digo isso porque eu fui da religião, irmão. Eu sei o que é isso. Vou pegar agora. E culto de Santa Ceia, então? Hoje é culto de comunhão com Deus, vamos partir o pão. Você chegava na reunião normal, ficava lá normal, às vezes todo desapercebido, voando. Mas na hora que o pastor pegava o pão que orava, que pegava aquele vinho, que vinho, rapaz, aquele suco ruim, ralo, que levantava, quando eu colocava na tua mão, que... Aquela fantasia religiosa, ai Deus! Irmãos, passavam a mão na cabeça e choravam. Sentindo Deus aí, glória, vai dando glória. Só via a gente embolar a língua aí. E aquilo contagia, irmão, o ambiente. Irmão, mas como era
Eu tenho pessoas aqui que me viam fazendo isso. E o irmão essa é Labachúria Amanaia. Sunga lá na bacia, né? Como diz o irmão Geraldo, creme, craque e samambaia. Ô irmão, você não tem vergonha hoje de expor isso que você acreditava? Não. O evangelho é transparência, é verdade. O evangelho é isso, é pureza. E por que você fazer aquilo? Emoção. Ambiente propício para isso. Você chega num estádio de futebol, tá lá jogando lá, vamos botar aqui na nossa Bahia, né? Bahia e Vitória. Aí você não torce para nenhum. Mas alguém te chamou, um amigo te chamou, uma amiga te chamou, você foi lá ver, assistir o jogo. Olha, você não torce nem pro Bahia, nem pro Vitória. Aí você vê lá aquela galera, e pega, e gol, e bate, e pênalti, e vai, e bate palma. O que é que você faz? Aí o vizinho do seu lado torce para quem? Bahia ou Vitória? Eu nem sei. Aí se for crente então, se for pentecostal ainda que estiver lá assistindo o jogo, meu time é Jesus de Nazaré. Aí o outro olha e diz, e tu tá fazendo o que aqui? Jesus de Nazaré está aqui? A religiosidade impera, irmão. Então o ambiente é propício. E os líderes sabem disso e já prepara tudo. A arquinha da aliança, para você já entrar no recinto, né, irmão Giovanni? Você já entra no recinto, ó. Arca da aliança lá em cima, santo, ninguém toca, se tocar é queimado. Por quê? Porque está lá escrito lá nas crônicas. Ó, cuidado, Arca da aliança de Deus. Você não viu não que os abençoados foram tocar e não era permitido e morreram queimados? Então quem toca no ungido de Deus, Deus queima. É porque ele não lê lá também Jeremias 3,16, que não era nem para lembrar, nem para fazer outra arca, nem para trazer o coração. Não pode, porque se falar isso, o povo se liberta. Então, o ambiente é preparado. Aqui a gente nunca vai ver essas besteiras, mas você chega nesses ambientes, a primeira coisa que você bate o olho é aquela garrafa de 1,5 litro de azeite. Está lá. E tem lugar que é 2 tipos de azeite, 3 tipos, 4 tipos, porque o azeite disso, o azeite daquilo, tal. E tem lugar que tem um punhado da terra que pegou no fundo de casa e disse que é de Israel. E a multidão está lá acreditando nessas coisas. Por quê? Porque estão estabelecendo a sua própria justiça. Traga seu garrafão com água, traga sua rosa, traga isso. Se não tiver aqui, eu tenho e vendo. E as pessoas acreditam. E Deus onde é que fica? Em lugar nenhum. Só na mitologia das religiões. Deus não tem nada a ver com essas coisas. Eles se tornaram estéreis para Deus, estéril para Deus. Não dão fruto para Deus. Irmão, você está pegando muito pesado, são filhos de Deus. Sim, eu não estou dizendo que não são filhos de Deus. Pelo amor de Deus, me entendam. Quem é filho é filho. Ou lá, ou aqui, ou em lugar nenhum. Me refiro a ambiente religioso, como queiram. Quem é filho porque é no espírito. Mas estão aí vivendo perturbados. Jejuamos e tu não atentas para isso. Afligimos as nossas almas. Era isso que eles faziam. E é isso que a religião faz hoje. Quantas vezes eu fui manipulado para praticar o jejum de 24 horas. E às vezes o homem era tão severo que dizia, não pode nem beber água. Afligindo a minha alma, para quê? Para ser mais santo do que você que comeu ali uma picanha aí na churrascaria? Não. É a carnalidade religiosa para se colocar como superior aos demais. Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, Deus estava falando, vocês jejuam para os seus próprios interesses. Os jejuns de vocês, da religião, é para os seus próprios benefícios.
Eles estão estabelecendo as suas próprias obras de justiça, onde eles dizem para os irmãos: se vocês não fizerem, vocês não têm santidade. E aí eles manipulam todos a terem santidade, porque Ele está mandando, e não porque você é em Cristo. 58:4. Olha o que Deus disse lá: eis que para contendas e debates jejuais. Vocês jejuam para contendas e debates, para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Era para não jejuar como eles estavam jejuando naquele contexto, para os seus próprios benefícios, estabelecendo assim a sua própria justiça. E Deus disse: não é para jejuar como hoje, como vocês estão. Vocês querem fazer ouvir. É como Jesus dizia: fariseus hipócritas, quando vocês jejuarem, porque na lei jejuava, passa um óleo sobre o cabelo de vocês, no rosto de vocês. Aí a igreja: bom, já que é para passar óleo, toma aqui o óleo da unção. Não, era um perfume. O óleo lá era um perfume. Passa um óleo na cabeça de vocês, na barba, para vocês não mostrarem para as pessoas que vocês estão jejuando, mas sim para Deus, algo no seu secreto, algo ali íntimo com Deus. Era assim que Deus queria lá no Antigo Pacto, porque isso era para os judeus. Mas havia o quê? Farisaísmo, hipocrisia. Eles tinham prazer de jejuar e mostrar a sua face desfigurada. Quantos de vocês já ouviram isso? Eu jejuei por sua vida, e aí expressa aquela tristeza, aquela fome, para colocar na mente do povo de Deus que se eles não fizessem aquilo, você não poderia alcançar sua bênção, porque tem alguém pagando o preço por você. Quem já ouviu isso? Religiosidade. Não aceite isso na sua vida, amado. Olha lá, 58:5. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Seria esse o tipo de jejum? Como eu já vi isso. Semana de jejum e oração, com saco. Aí só viu os crentes com saco, aquele saco de pano que vende no mercado de R$1,50. Só viu os irmãozinhos com aquele saco. É bom, irmão. É porque é semana do jejum e oração de saco. Eu fui de um negócio desse aí, irmão. Eu fui do manto, irmão. Mas seria isso que Deus... Deus nunca pediu isso. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Vamos consagrar esse dia ao Senhor. Não, irmão. É como uma mãe das heresias, uma mãe de uma das heresias disse uma vez: o sábado é o selo do Senhor, o domingo é a marca da besta. Né? Porque enquanto eles se esforçam para guardar o sábado de 24 horas, muitos crentes estão aí dizendo não, que o domingo que é o do Senhor. Que conversa, irmão. Deus não estabeleceu dia, hora, tempos para que o Filho de Deus, o seu Filho, tenha relação com Ele. Somos livres e estamos nele, perfeitos em amor. Seria esse o jejum? Chamarias tu a isso? A isto jejum e dia prazível, agradável ao Senhor? 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Presta atenção aqui. Olha o jejum que Deus escolheu, ensinando lá. E como eles faziam, como era e como eles faziam. Como é hoje a graça de Deus e como a religião está fazendo. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade? É para soltar ou para segurar? Solte as ligaduras da impiedade, pare de praticar o que é mal. Esse é o tipo de jejum que agrada a Deus. Pare de mentir.
Pare de andar nas obras, paixões carnais, que não agradam o Espírito, pelo contrário, entristece. Eu posso até não conseguir, mas eu sei o que agrada e o que não agrada a Deus. Esse era o tipo de jejum. Que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe o quê? Livre os oprimidos, e despedace todo o jugo. Não era esse o jejum que Deus pediu? Era. Mas eles faziam? Não. Era para libertar os oprimidos. Por isso que Jesus de Nazaré lhe disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, boas notícias, para libertar os oprimidos, para abrir os olhos aos cegos. Era o tipo de jejum que agradava a Deus, que fizessem obras de justiça. Mas o povo estava estabelecendo a sua própria justiça. Olha aí, 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha aí o jejum que agrada a Deus. Agora olha se eles estão pregando isso. Olha o tipo, o modelo de jejum que agradava a Deus. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Que recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras? E não te escondas da tua carne, ou seja, do teu próximo? Esse era o tipo de jejum que agradava a Deus. Vamos lá. 8. Então, se eles fizessem isso, esse tipo de jejum que agradava a Deus, então, como resultado, como recompensa, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura, olha lá, a cura nisso, irmão. A tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça, porque agora essa justiça já não é própria, já é mediante o mandamento de Deus, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que palavra, irmão. Seria tão lindo se as pessoas pegassem esse texto dentro do contexto e ensinassem o que era jejum, mesmo lá no sistema, como eles fazem costumeiramente. Haveria uma renovação na mente deles, e todas as vezes que eles fossem fazer um jejum como eles fazem, eles teriam outro conceito de mudança, de transformação, mediante Jesus Cristo. Já li? É 8. Isaías 59, 8. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Essa era a palavra que Deus direcionava para o povo dele lá no Antigo Pacto. Porque estava estabelecendo a sua própria justiça. 59, 9, Isaías. Por isso, o juízo está longe de nós. Eles reconheciam isso. E a justiça não nos alcança. Claro, não estava seguindo o mandamento de Deus. Esperamos pela luz. E eis que só o quê? Trevas. Eles esperavam pela luz, mas só havia trevas. É por isso que Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que Deus tirou eles que estavam vivendo naquele pacto. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, seu reino de amor. E eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Toda vez que o Filho de Deus procura estabelecer a sua própria justiça, ele anda totalmente perdido na escuridão. Ele é teleguiado, comandado por homens e não pelo Espírito do Senhor. Olha aí, olha para isso, Isaías 54, 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas obras de justiça
como trapo de imundícia. Quando eles se depararam com a verdade de Deus, quando eles ouviram aquilo que agradava a Deus, e eles perceberam que os seus esforços, as suas obras, era como trapo de imundícia, eles reconheceram que aquilo ali não estava de fato, de hipótese alguma, agradando a Deus. Por quê? Porque as nossas obras de justiça, como trapo de imundícia. Como eu já falei em outra mensagem, trapo de imundícia era uma linguagem que eles se referiam àquele período que aquela mulher estava passando e usava ali aquela proteção, que hoje é diferente. Mas aquilo era o trapo de imundícia que eles se recordavam. Algo que estava sujo, algo que estava manchado. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Por quê? Querendo estabelecer a sua própria justiça, que era como um trapo de imundícia. Nós fomos ensinados, amados, na religião a praticar isso aí. Nós, talvez, sim, como eu, nós passamos em diversas denominações, instituição religiosa. Você percebeu que em cada lugar tem a sua doutrina interna, né? A mulher ali pode cortar o cabelo, mas aqui, não. Percebeu? As suas obras que eles estabelecem. Não, assistir TV não. TV é coisa do diabo. Mas você ia na casa do pastorzão que dizia isso, ele tinha lá uma de 50 polegadas. Praia, de jeito nenhum. Cinema, então, isso é coisa de crente, irmão. Então, em cada lugar, eles estabelecem a sua própria justiça. Seu paga-preço. Amós capítulo 5, versículo 21. Ou retiro no final de ano, viu, irmãos? Os carnais vão para o carnaval, mas os crentes têm que ir para o retiro com Cristo. Eu vim de um lugar que dizia assim, sem João, mas com Cristo. Era o São João, disfarçado. Ô, glória! E tinha de tudo, milho, aquela coisa toda de São João. De São João. Milho, laranja, bandeirola, roupinha, aquelas pinturas. Aí pode comemorar a festa junina? Não, mas aqui é sem João, é com Cristo. Aí eu ficava, meu pai do céu, seja realista, tu quer curtir a festa junina? Então tira a máscara da hipocrisia e para de querer disfarçar, para de querer manipular, para de querer passar uma imagem de uma coisa que você não é. Doido para curtir o forrozinho? Aí não tem coragem, né? Sem João, mas com Cristo. Se estiver me ouvindo, não tem problema não, viu? Eu moro aqui na cidade. Olha aí. Os congressos de jovem. Congresso de jovem na Bahia, ô glória! Mobiliza aí a juventude. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus? Que nada, irmão. Os solteiros vão atrás das varoas. E os solteiros atrás do varão de Jesus. Era isso. Aí quando eu dizia, rapaz, estou fora. Espírito de velho. Você tem que estar com as velhas, com os velhos da igreja. Nós somos jovens ainda. Jovens ainda. Amanhã, velho. Olha lá, Amós 5, 21. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. Eu desprezo as vossas festas, as vossas reuniões solenes, os vossos congressos,
as vossas marchas para Jesus. Eu desprezo isso não tem nada a ver com Deus. Você é livre, vai onde você quiser. Mas não coloque Deus no meio desse pagode, irmão. Certa feita mandaram eu ir, né? Coloca o nome lá debaixo do tênis. Algo que você quer. Eu não sei, eu sei que eu botei um papel lá debaixo do tênis. Vamos baixar para Jesus. Que Jesus, irmão? Estabelecendo a sua própria justiça. Aí, olha o que a palavra está dizendo aí, ó, já era assim, ó. As vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Contrapartida, Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Onde você passa, você exala o conhecimento de Deus. Mas lá, quando você quer estabelecer a sua própria justiça, quando você quer sacrificar, quando você quer pagar o preço, quando você jejua, quando você diz, se eu não me batizar nas águas, eu perco a salvação, se eu não comer o pão, eu não tenho comunhão com Deus, você está estabelecendo a sua própria justiça e não está dando fruto para Deus, é estéril. Amós 5:22. Ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas. Eu não me agrado da reunião de vocês, eu não me agrado desse congresso de vocês, eu não me agrado disso. E ainda, Deus dizendo, ainda que vocês me ofereçam holocausto, que era sacrifício lá no Antigo Pacto, mas o holocausto agora mudou, né? Lá no Antigo Pacto era holocausto, matar um animal, sacrificar. Não, mas agora nós estamos na graça. Para ofertar está na graça, né? Não, mas agora o holocausto agora faz de conta, deixa eu ver como é que eu vou enganar esses meninos. O holocausto agora faz de conta que é teu carro. O holocausto agora faz de conta que é seu 13º. E eles vão e caem nesse pagode. E Deus disse, ainda que me ofereçais holocaustos, oferta de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Mas Senhor, olha o que eu trouxe aqui, lá no Antigo Pacto. Olha para esse novilho, Senhor. Senhor, olha para aqui, olha para esse bezerro cevado. Deus disse, não me agrado. E hoje, mesma coisa. Como a moça disse, eu dei meu Porsche. Nem sei o que é isso, Porsche, um carrão, né? Eu dei o meu Porsche. Eu dei minha Range Rover. Eu dei minha Range Rover. Foi? Você deu a Range Rover, foi? Deu Porsche, foi? Deu mais o quê? Eu dei 2 milhões durante 6 anos que eu fiquei lá. Foi, filhinha, foi, você deu, foi. Olha o que Deus disse para você. Ainda que você fizesse tudo isso, não me agradarei. Aí Paulo disse, ainda que eu queimasse o meu corpo, ainda que eu distribuísse os meus bens, se não houvesse amor, nada seria. Se não há amor de você para com Deus, não adianta você sacrificar. Não adianta você pagar o preço, dar seu carro, sua casa, seu dízimo, sua primícia, seu alimento, sua mulher, sua televisão. Não adianta, o que você der não agrada a Deus. Deus não tem prazer nisso, porque você está querendo estabelecer a sua própria justiça. Dá sim, esse homem é um herege, ele quer que vocês não dêem no altar não, ele quer que vocês não sacrifiquem não, sacrifiquem sim que papai quer, só se for papai. Olha o papai que ele quer. Eles querem mesmo, eles querem ser tudo, e isso em nome de Jesus. Mas irmão, ninguém vai querer se reunir com você, ninguém vai querer ouvir a sua palavra. A palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Se você ama Jesus, se você ama esse Cristo ressuscitado, se você ama esse Deus bendito eternamente, você vai entender que não é pelas tuas obras de justiça, mas é pela de Cristo.
Tem mais, irmão? Tem. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Ah, mas eu sou levita, oh glória. Eu sou do manto, eu sou do fogo. Quem não gosta de um corinho? Afasta de Deus. Deus não suporta isso. Quando há hipocrisia, mas quando há verdade, você pode cantar com esse vozeirão aqui do irmão Elcio. Foi na cruz, foi na cruz. Deus se agrada. Mas se não houver verdade, se não houver verdade, pode aí ter a melhor melodia, pode ter aí os melhores instrumentos, pode falar em 5, 6 idiomas dentro do louvor, Deus não está nem aí. É como um pastor famoso aqui da Bahia, que ele não consegue pregar sem falar em grego e hebraico. Ele dá uma palavrinha, mas depois tem que falar em grego e hebraico. E no meio do grego e hebraico tem que ter um labachura, né? Não basta, quer falar o grego e hebraico, fala e depois explica. Mas não, vem com labachura ainda. Por quê? Porque isso impressiona. O meu pastor é poliglota. O meu pastor é instruído. O meu pastor é estudado. Vai cair nessa conversa, porque os estudados mesmo, instruídos, que estão aí, ó. Venha! E eles estudam mesmo. Para pegar na mente, lá no profundo. Olha aí, pega aqui, ó. Vamos entrar nas cartas paulinas para encerrar. Vamos sair da sombra e entrar na imagem exata. Olha aí. Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ué, mas aquele povo não era um povo salvo, não? Era. Mas a salvação aqui era do espírito? Não, era da alma, da mente. Porque eles queriam estabelecer a sua própria justiça. E Paulo entendeu que a nossa justiça é... Aí Paulo diz, eu oro para que Deus salve Israel. Por quê, Paulo? 2. Porque ele dá testemunho de que tem zelo de Deus. Eles têm zelo de Deus. Eles se dedicam às coisas de Deus. Mas, sem o quê? Mas não com entendimento, eles não tinham entendimento. Tinha zelo? Tinha, mas não tinha entendimento, porque eles estavam estabelecendo a sua própria justiça. 3, olha que lindo. 3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E no 4 vai dizer, porque Cristo é o fim da lei, para o quê? Para a justiça de todo aquele que nele crê. Quem crê? Amém? Cristo era o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas eles não, eles queriam estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitaram à justiça de Deus, que era Cristo. Olha aí. Cadê a justiça de Deus, irmão Elcio? Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação aqui da alma, tá, amado? Da mente. Primeiro do judeu e também do grego, do gentil. 17. Porque nele quem? No evangelho, se descobre ao quê? A justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé em quê? Na justiça de Deus, que é o evangelho. O justo viverá pela fé no evangelho, que manifesta a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. 2 Timóteo, estamos terminando, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que nos salvou
e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, ou antes dos tempos eternos, não segundo as nossas obras. Tito capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem, olha aí, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que é que Paulo estava dizendo dentro do seu contexto? E quando eu estou falando do contexto de Paulo, eu não estou falando do contexto dessa carta, mas do contexto que Paulo viveu. Paulo era um judeu, Paulo viveu a lei de Moisés, e Paulo disse, ele nos salvou de quê? Desta lei. Ele nos salvou de quê? Deste ministério de condenação e morte. Ele nos salvou de quê? Das nossas próprias obras de justiça. Então, quando Jesus apareceu, Jesus salvou aquele povo que vivia praticando as suas obras meritórias, ou mediante a lei de Moisés. Então, Paulo estava dizendo que, olha lá, mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. E salvou como, Paulo? Pela lavagem da regeneração e da renovação. Aonde é que é uma lavagem em você? Onde é que é uma regeneração? Onde é que é uma renovação? Na sua mente. Então a salvação aqui é na tua mente, que Deus já havia predestinado. Antes dos tempos eternos, Deus já havia decretado que Ele iria o quê? Salvar esse povo. Tanto aquele da antiga aliança, quanto esse povo da graça de Deus que teve a mente salva pelo Evangelho. É isso que o Evangelho promove, salvação na nossa alma. E quem alcança isso? Os filhos de Deus, os salvos no Espírito. É as duas vias da salvação. Quando a Bíblia fala de salvação, você tem que olhar o texto e o contexto. Eu não posso pegar todo o texto que fala de salvação e aplicar como salvação eterna. É isso que o sistema religioso faz, estabelecendo as suas próprias obras de justiça. Mateus capítulo 24, versículo 13. Olha aí, irmão, está escrito. Aquele que perseverar até o fim, não é até domingo, é até o fim da vida, até o fim, até quando Jesus voltar, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Se você não perseverar, você não é salvo. E aí aplica, totalmente fora do seu contexto, que ali não tem nada a ver com salvação eterna, mas sim de um livramento que eles iriam receber na grande tribulação e na invasão de Jerusalém. Mas vamos lá. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus lava a nossa mente. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui um ganchinho logo aqui. Tem um abençoado aí, eu não sei quem é, me perdoe. Eu não sei se é um homem, se é uma mulher. Eu não sei também a idade, então eu vou tratar com respeito. Tem um irmão ou irmã em Cristo que chega aí no comentário e diz, fala devagar, não estou entendendo nada, você fala gritando. Ô abençoado, ou abençoada. Esse é o meu jeito, tá bom? Eu te indico aí até alguns irmãos que falam a mesma linguagem, ou prega a graça, de uma maneira mais tranquilinha, talvez você vai se identificar melhor. Mas é o meu jeito, eu tenho um pouquinho de paciência aqui com o irmão, tá certo? E também o nosso tempo aqui é muito corrido, já tem gente aqui olhando para mim com cara feia, com vontade de comer, já está dando meio-dia, então eu tenho que acelerar aqui, tá bom? Então, presta atenção aí, que dá para ouvir sim, tá? Amém?
Vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Só a parte A. E aqui nós encerramos. Gálatas 2:21. Paulo disse: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei ou de qualquer obra meritória do homem, segue-se então que Cristo morreu debalde, morreu em vão. E aí sim nós fechamos. Gálatas capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá de quê? Viverá pela fé. O justo viverá pela fé no Evangelho, na palavra do Cristo ressuscitado. Amém, queridos? Graça e paz e até o próximo encontro.